Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. Vídeo de hoje, prestação de contas. Sempre, ou quase sempre aqui ao longo dos últimos 12 meses, até um pouquinho mais, um ano e meio. Os domingos pela manhã, vídeo da Itaúsa, cenário macro, falo sobre esse cara aqui, o fôlego do Ibovespa, Market Breadth. E na hora do almoço, ou pós-almoço, aí a depender de que hora você faz o seu almoço de domingão, eu presto contas em relação a Magalu, que ao longo dos últimos meses tem sido um ativo popular e que mesmo aqui no Clube dos Dividendos comentamos sobre Magalu. E hoje não vai ser diferente, pessoal. Esse vídeo vai ser publicado para vocês no dia 18 de fevereiro, domingo. Falo com vocês no dia 17, um dia antes estou gravando. Quais serão as pautas? Um cenário rápido, macro, para quem não assistiu o vídeo da Itaúsa. E aí nós caímos um pouquinho aqui no setorial Ibovespa. Qual o setor que despontou nessa última semana? Vamos comentar um pouquinho sobre ele. Cenário macro pertinente às ações da Magazine Luiza, da MGLU3, que é curva de juros e Selic, importante. Comenta um pouquinho sobre o gringo, mas a gente vai colocar mais o doméstico, o DI futuro. Um pouquinho de valuation, no que dá para se fazer valuation quantitativo da Magalu, ou seja, preço sales ratio, né? O preço por vendas, preço por receita. Tá? E aí nós caímos em quem está lá ainda. Tá? Quais são os institucionais que estão investindo na Magazine Luiza ainda, trazer para vocês essa lista e finalizamos com ela. Análise técnica, pessoal, que queda de volume e também queda de volatilidade, ou seja, todos esperando o que mais importa, o resultado micro da Magazine Luiza fazendo mais preço do que o macro nesse momento. Certo, pessoal? Feito isso, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Todos os dias, pessoal, não tem falha aqui. A gente posta um vídeo sobre tese de investimento, sobre atualização técnica, como é o caso da Magalu, atualização de dividendos, preço teto. Então, se você se interessa por esses temas, considere se inscrever no canal e ative as notificações, pessoal. O YouTube vai te avisar pelo menos uma vez por dia. E o Clube dos Dividendos mandou bala e publicou um vídeo novo. Pessoal, vamos lá. Começo com o macro, que não necessariamente é pertinente à Magazine Luiza, é mais para vocês entenderem, segundo a minha opinião, qual que é a principal razão do Ibovespa não estar performando muito bem nesse ano. E a gente começa com a parte legal, quantitativa, que é o Market Breadth, o quão quantitativamente estamos descontados, ou seja, oscilação de preço, médias móveis, é isso que nós temos nesse indicador aqui. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu deixo na descrição. Gravei um vídeo aqui explicando como utilizar esse indicador e como eu vou utilizar em 2024 esse indicador. Estou utilizando. Então nós temos aqui o Ibovespa com a primeira média na parte verde, que é um desconto. Tá? É interessante, de novo, né? Quem quiser saber um pouquinho mais, link na descrição para vocês do vídeo. E o indicador na parte verde, o Ibovespa logo abaixo, no seu price action, no seu movimento de preço, já estabiliza. O que o Brunão acha que vai acontecer, pessoal? Continuidade dessa estabilização. Não vamos para um rally super forte ainda. Acho que esse rally vem na segunda quinzena de março. Porém, a Magazine Luiza, pessoal, pode, via resultado, bater o Ibovespa em larga escala dentro dos próximos 20 dias úteis, por exemplo, a partir do seu resultado corporativo. Tá? Porque amassou muito, foi muito amassada enquanto o Ibovespa subia e principalmente enquanto a taxa de juros caía, Selic, e a curva fechava, a Magalu cedeu. Isso nós tivemos ali um movimento muito forte entre novembro até janeiro de fechamento e não necessariamente a Magazine Luiza conseguiu surfar esse movimento, tá? Tão pouco de maio a julho, beleza? Então a Magazine Luiza, dentro da simetria, da correlação Magazine Luiza curva de juros, tá? Ela está muito mal amassada e tem um upside ainda, tem uma simetria ali para ela recuperar preços. Eu sempre falo isso na parte técnica, logo a gente chega, mas eu quero dizer que o Ibovespa já está em desconto. Esse desconto, na minha opinião, vai ficar um pouquinho maior, tá? De repente a gente tem uma Vale fazendo fundo, mas a Petrobras realizando. O Ibovespa volta a fazer nova mínima ali, mas não com muita força. Ou seja, quem sobreviveu a toda a queda de janeiro e boa parte de fevereiro, tende na segunda quinzena de fevereiro, até na minha opinião, né, o sell in May go away, ou a segunda quinzena de março, ali no mínimo, ter agora o Ibovespa não entrando numa tendência de alta, mas acumulando, tá? Preços próximos, ou seja, o mundo perfeito dentro de um mercado que eu considero ser de alta para você alocar recurso. Chegou o tal momento de você alocar e pegar uma janela de preços estáveis. Os dois melhores aportes do ano, por exemplo, podem vir agora. Segunda quinzena de fevereiro e a primeira quinzena de março. Porque depois Bruno acha que a gente tem até julho de rally, tá? Ou pelo menos não mais de queda. Uma apreciação de preços via macro favorável, tá? E quem sabe o internacional, e assim eu torço, também melhor. Não digo 100% favorável, é um ano truncado,
mas China reportando melhores dados e Estados Unidos arrefecendo um pouco na parte de economia. Certo, pessoal? Feito isso, eu trago vocês para o cenário macro pertinente a Magazine Luiza, onde nós temos a curva de juros. Quero que vocês prestem atenção nos candles, fazendo um stress. Teve um stress essa semana pós-carnaval. Aqui muito se dá, a gente pode argumentar feriados de carnaval e principalmente a atividade econômica norte-americana veio forte em janeiro. Inflação norte-americana está forte acima do consenso em fevereiro. Então, se em janeiro dólar subiu, ganhou força, DXY, abertura dos juros americano aconteceu por causa da economia, payroll, atividade, etc. Em fevereiro é menos a economia e mais a inflação. Então, inflação, dados de inflação dessa semana de carnaval nos Estados Unidos colocaram um pouquinho de água no chope e uma alta do Ibovespa que poderia ter sido muito maior, tá, na semana. Poderia ter sido uma alta relevante. Não foi porque o internacional via Estados Unidos não corroborou. Já o internacional via China, na sexta-feira melhorou. Dados aí do feriado chinês mostrando uma maior atividade econômica por lá. Então nós temos um ano truncado, pessoal, que o cenário macro atual não está muito favorável. Porém, vocês perceberam que a Magazine Luiza, mesmo com a abertura de juros, MGLU3, mesmo com a abertura de juros no curtíssimo prazo, conseguiu ser resiliente. Então a análise técnica ajudando nessa resiliência a metrificar em que ponto temos de desconto, 191 é o que está segurando. Depois nós temos 171, 5664, tá? Isso tudo aqui, pessoal, me indica o quê? Baixa, queda no volume, fluxo nos Estados Unidos, renda fixa aí a 7 magníficas. Aqui no Brasil não está em small caps, porém os preços estão equilibrados. Então há contrapartida aqui para quem está ofertando vendas, o que é bom. Agora, o que vai destrinchar isso aqui para mim? Vai ser o DXY? Vai ser a curva de juros? Não, vai ser o resultado da Magalu, pessoal. Por que resultado da Magalu? Eu já trouxe para vocês aqui durante esta queda aqui, durante este price action da Magalu, pessoal. E aí vocês podem incluir aqui um pouquinho de outubro, novembro, tá? Mas principalmente esta primeira queda aqui, legal? Entre maio a julho, o Ibovespa e a curva de juros fecharam. O Ibovespa subiu, perdão, e a curva de juros fechou e a Selic continuou caindo. Tá? Então eu vejo que todo esse bolo de preço da Magalu, e já chegamos logo na parte técnica especificamente, é onde você tem assimetria. Por isso que meu alvo final para a Magalu aqui, já com lucro, melhorando seus resultados, se assim ela trouxer, é dos 5,70 a 5,80. Ali para mim é o justo da Magalu no curto prazo, tá? Utilizando então essa assimetria com o cenário macro. Ela não aproveitou esse fechamento de juros aqui. Ela caiu junto, tá? Então, ela retornar ali para os preços de 5 alto, né, próximo de R$6, eu acho bem factível no curto e médio prazo. Além disso, aí você acho que está sendo mais otimista. O Ibovespa está lateralizando, nada a comentar na parte técnica do Ibovespa. Já no setorial, eu acho que tem um insight interessante. Então, quem deu o ar das graças aqui na sexta-feira, pessoal, Vale. Então, vejo que materiais básicos, eu vou dar um zoom para vocês, é a corzinha preta, que é o setor, né, o IMAT, subiu pra caramba nesse pós-carnaval. É o setor que pode dar um amortecedor para a bolsa. Tá? Então eu acredito que a bolsa lá no 124, no 125, 123 vai achar o seu fundo. Sazonalidade, agora, pós-carnaval, até primeira quinzena de março, eu vejo que é a janela de oportunidade de o Ibovespa descansar. E quem aporta mensal, simples mortal como eu, talvez tenha ali a mínima do semestre. Não digo do ano, porque para mim nós teremos 2 anos em 2024. O até julho, agosto, até o fim da nossa política monetária de suavização aqui da Selic, e o segundo semestre, que é a corrida eleitoral norte-americana. Acho que vai ser 2 mundos diferentes. Então, tudo que eu falo para vocês aqui, pessoal, em termos de alvo, potencial, mira julho, agosto, mês do desgosto, como máximo. Depois eu acho que o mundo vai chacoalhar bastante com a corrida eleitoral norte-americana. Mas aqui está o amortecedor possível do Ibovespa. E se o amortecedor do Ibovespa, que é a Vale, vier fundamentada com dados bons de China ou um nuance melhor, ventos melhores para a China, pessoal, ajuda um resultado, por exemplo, da Magalu a ser exponencializado. Tá? E logo nós chegamos aqui na análise técnica, mas antes vamos falar do valuation. Então a Magalu, pessoal, preço-vendas tá se aproximando, na verdade, não, quase. Em 2016 estava 0,29 vezes preço das ações dividido pelas vendas. E as vendas estão subindo consistentemente. A Magalu, pessoal, então está retornando a 2016. É um retorno, está muito próximo de 2016. Então, assim, quem estava esperando aquele tal valuation de empresas de varejo, já que você não pode olhar o lucro, que é muito sazonal, é muito cíclico, muito difícil, margem pequena. Mas você quer olhar a venda, né, o número de vendas? Pois bem, estamos chegando próximo. Então não dá para falar hoje, 2024, a Magalu reportando ali seu, sei lá, $500 milhão de reais de lucro, tá ótimo, qualquer coisa. $500 milhão é grande para ela, né? Mas não, $500 milhão não. Não, acho que entre
50 a 100 milhões de lucro ali, você vai estar comprando a Magalu a 2016 com um fundamento premium, né? Magalu melhorou muito como empresa de 2016 para cá, nem preciso dizer isso, certo? Então tá aqui um valuation que pode também justificar ali um upside para a Magalu, caso o resultado venha neutro e o internacional melhore. Quem tá lá segurando as pontas, pessoal, pelo menos nos últimos 6 meses? Nordsbank com 2,76, a Vanguard com 1,32, a BlackRock com 1,24, a Harding Loevner com 1,05, Capital Research com 0,85 e a Federated Arms International com 0,73. Então é hoje uma ação que só tem na parte institucional gringo, tá? Só tem gringo, que não tem mais nenhum Alaska da vida aqui pra gente comentar, nenhum grande fundo brazuca pra gente comentar, beleza? Importante, em maio vai ter lá o rebalanceamento do MSCI, então fiquem atentos se a Magalu continuar por lá. Poxa, mais uma vez, a narrativa de que teremos a saída cai por terra. Então é importante que esse resultado do primeiro trimestre dê ao mercado um pouco de esperança, porque a Magalu, de novo, pode se manter no MSCI, que é um fluxo interessante para uma small cap. E não é small cap mais em capitalização, né? Convenhamos. Para a Magalu vai ser importante. Bom, vamos lá. Price action, pessoal. Nada mudou. Então nós especulamos que a Magalu iria consolidar. Pré-resultado, se deu a consolidação. Os pontos a gente não sabia. Então eu tinha na parte do teto da consolidação o 2,13 aos 2,53. Pois bem, tocou os dois, ficou ali no meio do caminho. E na parte de suporte, o 191, tá? Até 156, tá? Tocou somente 191. Aqui, como a ação é bem líquida, quem manja de opções, pessoal, e estamos chegando próximos do resultado, a Magalu, se o TradingView não estiver errado, a Magalu, não tem aqui quantos dias faltam para o resultado, uma pena, tá? Mas aqui está o resultado, dia 7 de março, pessoal. Me perdoem se não for dia 7 de março, mas estamos se aproximando aí do resultado. Então até dia 7 de março, se estiver correto, você tem aí de apreensão na Magalu, para se dizer o mínimo, beleza? Quem manja de opções, e eu acredito que com essa perda de volatilidade, tá? A melhor estratégia aqui não é vender a sua call, você que está negativo com o resultado, ou vender a sua put, você que está ali tentando ganhar um prêmiozinho e abaixar o seu médio. Acho que vender put até faz sentido para você. 7 de março, agora nós temos opções semanais. Pode ser uma estratégia interessante. Vender call, eu acho que a assimetria está contra você. Mas o mais legal é você fazer algo chamado strangle, né? Strangle, que é aquela estratégia de opções que você se beneficia de um prêmio murcho na expectativa, né, de você ganhar um dinheirinho com o aumentar da volatilidade. E o bom do strangle, pessoal, o gráfico de payoff, né, vai ser mais ou menos assim. O bom do strangle é que você perde dinheiro, as opções viram pó se a faixa de preço ficar nessa linha horizontal, porém você começa a ganhar muito dinheiro caso os preços caiam além da faixa ou subam além da faixa. Tá? Então, para quem quer se educar, chamar a atenção do seu assessor, quem quiser assessoria em opções, pessoal, nós temos o Vini aqui em Jundiaí, que é o meu assessor agora da Genial Investimentos, que manja muito. Tá? Mas a estratégia, para quem não quiser o Vini, quiser aprender por conta, se eu não escrevi strangle, escrevi errado aqui, tá? Seria essa estratégia, seria esse o nome em inglês. Me perdoem se eu estiver errando, tá? Até posso deixar no comentário fixado, mas é uma estratégia que eu aprendi com o Jimmy, tá? No curso dele, que basicamente vai se beneficiar na montagem da estratégia de uma volatilidade baixa, ou seja, o prêmio, o custo das ações, das opções baixo. Então você pode montar essa estrutura a um preço baixo e ela sempre tenta se beneficiar de um resultado corporativo ou de uma eleição ou né, de um evento que não é recorrente, pelo menos não vai ser recorrente para os próximos vencimentos. O resultado corporativo é esse evento. Então você vai especular que a Magalu ou vai subir muito, tá? Ou vai cair muito. E o strangle, então, me perdoe se não for esse nome, pessoal, porque eu sempre confundo strangle com straddle, mas eu creio que seja strangle, tá? E aqui estou fazendo a análise para vocês quase que ao vivo e a cor, se fosse ao vivo esse vídeo, né? Mas o strangle, para quem quiser pesquisar, entre em contato comigo se vocês quiserem ajuda. Pessoal, eu sempre falo que eu aprendi com o Jimmy, mas também nesse tipo de estratégia já tenho conhecimento suficiente para te ajudar. Manda e-mail para mim, clube.dividendos@gmail.com, tá? E eu te ajudo a entender um pouquinho e até te conecto com assessores, etc., que podem te ajudar. Tá bom? Feito isso, pessoal, o strangle então vai se beneficiar, você vai acabar ganhando dinheiro se a ação fugir, tá, de uma certa faixa de preço. E
aqui na análise técnica ajuda a dar essa faixa de preço. Pré-resultado, ou seja, você vai ter que pegar um vencimento para o dia 15 de março, tá? Você vai se beneficiar então do evento, do resultado. Fazer um strangle com essa faixa, 191, tá? Aos 2,13, ou aí você vai perder um pouquinho, né? 191 aos 2,53, você vai pagar mais barato, mas aí você vai ter que especular que o preço vai fugir dos 2,53 e fugir do 191. O strangle, então, para a Magalu, pessoal, eu vejo que você pode se beneficiar tendo o limite de piso 191, me parece muito claro no price action. E na parte de cima, você tem 2 pontos importantes, tá? Você vai ter ali o 2,13, mas principalmente, 2,13 dá para você colocar, estamos a 2,4 hoje, e o 2,53, tá? Então você pode fazer, a depender do tamanho da faixa, você paga mais ou menos, e o potencial de retorno é maior ou menor. Quanto menor a faixa, maior o potencial de retorno, de acerto, porém o custo que você vai pagar das ações, das opções, vai ser um pouco mais alto. Mas eu tenho claro para mim que é a melhor estratégia hoje para você pensar na Magalu, tá? É melhor você ir no strangle que não tem direcional, né? Você acaba ganhando para baixo ou para cima. Tá? O que importa é a volatilidade. Você especular que a volatilidade vai aumentar. Eu acho isso melhor. Então pesquisem para quem gosta, quer entender, quer proteger uma posição ou quer tentar especular para ganhar dentro desse cenário, do que uma estratégia direcional, do que compra de call direto ou venda. Ou compra de put. Eu vejo que tem um pouco mais de dificuldade no direcional da Magalu, porque nós podemos ter, apesar de um resultado interessante, pode ter ainda um cenário macro impedindo ela de fato entregar um direcional muito grande. Óbvio que isso eu falo, pessoal, para curto prazo. Estou falando ali para março. A segunda quinzena de março seria o vencimento de opções. Quem está olhando para a Magalu e quer ser holder, tá? Aí sim, no momento atual, você pode especular com um strangle, tá? E de repente, se lucrar com ele, usar esse lucro para comprar uma opção longa, uma call longa da Magalu. Aí faz muito mais sentido. O strangle é para especulação. Tá? Você dentro de um evento, que evento é esse? O resultado corporativo, você vai especular que vamos ter uma pegada, um aumento da volatilidade. Tanto para cima como para baixo você ganha. Você só perde no strangle se as ações ficarem na região que estão hoje. Basicamente isso. Você vai apostar então que pós-resultado, ou ela rasga 191, ou ela rasga o 2,13 ou 2,50, tá? Para você ganhar dinheiro. Beleza? Eu falo para vocês que meu alvo para o primeiro semestre, pessoal, continua sendo doce para Magalu. Tá? Não vou colocar um alvo negativo para ela abaixo, por exemplo, do 156, que é a faixinha azul da primeira setinha verde. Então, meu alvo está muito mais para o 3,30, tá? A 3,31, aqui especificamente 3,29, 3,31. Tá? E depois os 4,88 e os 5,84, 5,76 máximo. Tá? Ali para mim até teria uma faixinha aqui para se colocar vermelha, certo? A última faixinha vermelha da Magalu, caso ela atinja lá os 5,84, os 6,87, 5,76, ela fecha para mim a simetria com os juros. E aí ela vai depender única, exclusivamente do seu micro, dos seus resultados, para mudar de price action, mudar de tendência. Feito isso, pessoal, fechei, falei um pouquinho de opções aqui, talvez parte de vocês aí não entendam. Eu aos poucos prometia para vocês que ia trazer, finalizei o curso do Jimmy Carvalho, que eu já falei para vocês várias vezes que é o meu mentor aqui, e eu vou começar a trazer essas experiências, esses conteúdos de opções também. Por hora, joguei no ar aqui uma estratégia, pesquisem em casa, mandem e-mail para mim caso vocês tenham dúvida, fiquem à vontade, sempre vou responder, tá? Mas ao longo de 2024, agora com um pouquinho mais de tempo, tá? Eu vou trazer para vocês esses conteúdos e vou fazer da minha conta também. Já venho fazendo aos poucos, tá? Assim que eu tiver confiança, trago para vocês esses conteúdos aqui com mais consistência. Um grande abraço, pessoal. Um ótimo fim de domingo para todos. Tchau, tchau.